Muito boa tarde a todos e a todas. Pedindo a proteção de Deus para a nossa vida e para esta nossa sessão, declaro instalada a 22ª sessão do COLEN do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para trato de matéria contenciosa. Cumprimento os integrantes do órgão especial, os eminentes desembargadores Ramon de Medeiros Nogueira, desembargador Carvilho da Silveira Filho, desembargador Marcos Vinícius de Lacerda Costa, desembargador Luiz Mateus de Lima, desembargador Paulo César Bélio, desembargador Rogério Canayama, desembargador Lauro Laertes de Oliveira, desembargador Antônio Renato Strapasson, desembargador Hamilton Mussi Correia, nosso digníssimo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Eugênio Aquile Grandinetti, desembargador Miguel Kifuri Neto, desembargador Aiton Lee Suan Filho, desembargador José Maurício Pinto de Almeida, desembargador Jorge de Oliveira Vargas, a desembargadora Joici Machado Camargo, nossa digníssima primeira vice-presidente, desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, o desembargador Expedito Reis do Amaral, o desembargador Roberto Portugal Bacelar, desembargador Domingos Tadeu Ribeiro da Fonseca, desembargador Rogério Etzel, desembargador Fabian Schweitzer, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, o desembargador Francisco Cardoso Oliveira e o desembargador Andrei de Oliveira Reck. Cumprimento ainda os senhores juízes auxiliares, senhoras juízes auxiliares, o senhor secretário-geral do Tribunal, doutor José Luiz Faria de Macedo Filho, os servidores e servidoras que nos auxiliam, além de todos aqueles que nos acompanham pela plataforma do YouTube. Antes dos demais atos protocolares, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que terá início, nesta segunda-feira, a 26ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, uma campanha idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça e realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID. A campanha é um momento de unir e evidenciar os esforços no combate à violência familiar contra a mulher. Esta semana ainda, hoje pela manhã, às 9 horas, nós tivemos o início, cerimônia oficial, da inspeção do Conselho Nacional de Justiça ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. De modo que, muito importante até que o próprio Conselho conheça melhor todas as iniciativas que nós aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estamos desenvolvendo em prol exatamente do combate à violência contra a violência doméstica, como eu disse, e familiar. Então, para uma breve explanação a respeito destas iniciativas, desta importante semana, eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, que é presidente do Colégio de Coordenadorias da Violência Doméstica Brasileiro, o COCEVID, e coordenadora do nosso CEVID aqui do Tribunal de Justiça. Então, com a palavra, a desembargadora Ana. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas que fazem parte desse colegiado e a todo o público que está nos assistindo nesse momento. Então, como de praxe, nós temos que fazer aqui a abertura da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Essa semana será de 4 a 8 de março, então finda no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Em todo o país está sendo realizada essa 26ª semana, porque é uma política pública idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Fizemos já a abertura através das mídias sociais, através do Instagram, de alguns vídeos em todo o Brasil, pelo Colégio de Coordenadorias, e estamos aqui hoje. Então, brevemente, para não tomar muito tempo, porque os senhores têm uma pauta muito extensa,
Mas, como eu digo aqui, é uma maneira de a gente apresentar o trabalho que é desenvolvido por todos os magistrados e servidores do Estado do Paraná. Estamos aqui fazendo a nossa abertura. Os magistrados alguns dos magistrados farão entrevistas, né, com a Rádio Amapá, nos dias hoje, dia 5 e dia 6, para a divulgação de suas ações e programas. Amanhã, a nossa coordenadoria receberá a visita do Conselho Nacional de Justiça para conhecer o nosso trabalho, e nós vamos também fazer o relançamento do programa CEVID Orienta, que é um programa idealizado para prestar acolhimento e fazer orientações e encaminhamentos a magistrados, servidoras e colaboradoras do Tribunal de Justiça em caso de violência doméstica e familiar contra as mulheres. O Paraná e Santa Catarina são os pioneiros nesse tipo de programa que atende o público interno. E hoje já é uma das recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Também haverá, no dia 6, o lançamento da Patrulha Maria da Penha na comarca, pela Polícia Militar, né, na comarca de Cambé. Uma colega nos representará, não iremos poder estar presencialmente, então uma colega vai nos representar, a juiz de Londrina, a doutora Cláudia Bertola, nesse evento. No dia 7, haverá também mais um lançamento, né, do Pesquisação nas Escolas, o serviço do CATRON. Haverá transmissão de vídeo do Colégio Estadual Santa Rosa, e também durante essa semana o vídeo será transmitido para mais de 2.000 salas de aula, tratando do tema violência doméstica para o público adolescente. No dia 7 também haverá participação de representantes da CEVID numa sessão solene na Assembleia Legislativa. E no dia 8, final da semana, eu farei uma palestra para servidores e servidoras da Secretaria do Estado da Educação do Paraná, convite da Secretaria, também tratando do tema, já que nós temos esse convênio com a Secretaria de Educação para tratar do assunto com alunos e professores. Sem prejuízo dessas atividades, também nós estamos aqui divulgando já o edital da nossa 7ª edição da revista eletrônica. Aguardamos materiais, né, para serem submetidos pelos colegas magistrados, servidores, sobre, né, qualquer tema relacionado à violência doméstica. Também noticiamos aqui que a Infam divulgou relatórios acerca da atuação do Poder Judiciário em casos que envolvem violências contra as mulheres. Os materiais produzidos pela escola estão na página da CEVID, né? Nós divulgamos aqui o Gênero e Direitos Humanos no Poder Judiciário Brasileiro e o relatório referente ao Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha. Material muito rico, bem interessante, está à disposição de todos. O nosso colega vice-coordenador da CEVID, Dr. Marcos Cunha Araújo, esteve no programa televisivo, né, debate ao vivo na RIC TV, também foi entrevistado para falar sobre essa atividade que nós vamos desenvolver, né, nessa semana, e também sobre os índices alarmantes de violência doméstica. Quanto ao CONCEVID, nós estamos encerrando, o Paraná encerra a sua gestão agora, nesse mês de março, frente ao colégio. Então, no dia 20, haverá posse da nova comissão executiva, o nosso colega Álvaro, o desembargador Álvaro, de Rondônia, que vai suceder, né, na presidência do colégio, e estaremos lá no dia 20, encaminhamos o convite para todos, inclusive para a cúpula, para estarem lá nas dependências da Associação dos Magistrados Brasileiros, e que haverá a transmissão da posse para a nova comissão executiva. Em relação às atividades, eu vou fazer bem breve resumo das atividades que vão ser desenvolvidas pelos magistrados. Já foram iniciadas algumas atividades. Em Arapoti já houve a realização de palestras sobre a independência financeira para as mulheres, promovida pela magistrada que atende lá a comarca. Também nós fizemos uma reunião já também no dia 28 com todos os magistrados que fazem parte da nossa coordenadoria para fazermos a programação das nossas ações durante o ano 2024. Doutora Thaís Cier
que é uma das magistradas que compõem a nossa coordenadoria, ela publicou um livro agora, A Retórica Odiosa da Legítima Defesa da Honra e o Combate ao Feminicídio no Brasil. O lançamento ocorreu na Universidade Federal do Paraná, no dia 1º, né? Então, nos parabenizamos aí o excelente trabalho dessa magistrada, que é uma grande colaboradora da nossa coordenadoria. E a nossa coordenadoria, além dessas atividades que serão desenvolvidas em todo o Estado, nós também estamos promovendo, no âmbito de todo o Estado do Paraná, a campanha, mais uma campanha para combate à pobreza menstrual em prol da saúde da mulher. Já é o 3º ano que nós fazemos, com grande sucesso. Na última campanha, arrecadamos 18 mil itens que foram encaminhados para a população mais vulnerável. Pois bem, rapidamente, Londrina, como sempre, se destaca, né? Vai ter uma série de atividades durante toda a semana. Depois nós vamos apresentar um relatório mais circunstanciado, né? Também Cambé, como disse, inclusive haverá o lançamento da Patrulha Maria da Penha, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, já nos encaminhou também o relatório das atividades que estão desenvolvidas com diversos mutirões de audiências e júris. Ipiranga, Imbituva, 4 Barras, Arapoti, Alto Piquiri, comarca de Santo Antônio da Platina também, está bem atuante nesse enfrentamento, Palmital, Sangés, Jacuapitã. Então, a todos esses magistrados que já nos encaminharam com as atividades que irão desenvolver, os nossos agradecimentos, nosso reconhecimento, porque é muito importante o engajamento, né? Muitos magistrados conseguem realizar mutirões de audiências, mas outras atividades fica impossível, dado o acúmulo de trabalho na comarca, né, que é atribuído ao magistrado. Mas alguns colegas conseguem superar essas dificuldades e se destacam, né, na realização de outras ações e programas. Os conselhos da comunidade, também eles pediram para o nosso presidente que mencionássemos aqui nessa transmissão, são os grandes parceiros aqui da nossa coordenadoria. E eles atuam em diversas comarcas já. Nós temos 80 grupos de homens, de grupos responsabilizantes para homens autores de violência doméstica no estado do Paraná. É o estado que mais tem grupos hoje no Brasil, graças a essa parceria que nós fizemos com os conselhos da comunidade. Além da participação do Conselho nessa atividade, também eles vão colaborar conosco em diversas outras atividades, nas comarcas de Terra Boa, Imbituva, Barracão, Coronel Vivida e Luanda, além das atividades a serem desenvolvidas pelo Conselho, se destaca porque foram comarcas pioneiras que fizeram a primeira ação conjunta envolvendo a violência doméstica. Então, os juízes se reuniram, criaram um único projeto que vai ser aplicado, né, nas 2 comarcas, e se realmente nós acreditamos que vai ter bons resultados, nós vamos encaminhar a presidência para esse projeto ser institucionalizado, que é um consórcio, né, que alguns juízes têm um pouco mais de dificuldade, não têm a mesma estrutura, outras comarcas têm um pouco melhor estrutura, então unem esforços, né, para realizar. Então, haverá exposição de artes nos fóruns das comarcas, semana escolar de combate à violência doméstica, roda de conversa com alunos e mães, um evento falando sobre planejamento financeiro para as mulheres, também workshops, somos protagonistas, reuniões com programas, falando sobre o programa Lilás, e o encerramento pela Semana da Paz em Casa, também no dia 8. Nós queremos aqui, presidente, agradecer, encerrando a minha fala, a presidência, a corregedoria, também é um órgão especial, porque nós já temos aí o nosso 4º juizado, né, de violência doméstica, que vai ser, né, instalado, já houve autorização, né, para sua instalação aqui em Curitiba. E também está em fase final de aprovação, vai ser submetido ainda, né, ao órgão especial, mais um juizado em Cascavel e também em Ponta Grossa. Então, é muito importante esse olhar, né, da administração, porque os números ainda superam nossos esforços, né? Então, precisamos ter um pouco mais de estrutura para dar uma atenção no momento, né, que nós vivemos a essas ações que envolvem violência doméstica. São 116 mil ações penais em andamento. E fechamos o ano 2023 em 53 mil medidas protetivas de urgência autuadas. Então, é um volume extraordinário, né? Mas mostra que o sistema de justiça vem funcionando.
Então, é aqui que eu encerro minhas palavras, agradecendo mais uma vez, né, a presidência, a corregedoria, pelo empenho e pelo apoio nesse enfrentamento. E também agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Senhor presidente, me permite? Você tem a palavra. Além de cumprimentar a nossa colega Ana Lúcia, que tem feito um trabalho frente à Comissão de Proteção à Violência, não só da mulher, mas de gênero e tudo mais, eu quero também dizer a Vossa Excelência e ao desembargador presidente que o trabalho que Vossa Excelência faz poderá ser feito também no e-fórum, naquele programa, naquele projeto de Vossa Excelência, presidente, de levar às cidades menores, aos municípios pequenos, o espaço do fórum. Lá as mulheres se sentirão abrigadas e a desembargadora poderá também fazer um trabalho de desenvoltura e esclarecimento, porque a presença do Poder Judiciário nas cidades menores faz com que haja esperança para elas e reconforto. Era só isso que eu queria. Muito bem, desembargadora Joyci, excelente ideia. Vamos trabalhar por isso também. Mas eu quero parabenizar a desembargadora Ana Lúcia Lourenço pelo belíssimo trabalho que realiza, pela sua sensibilidade social e, sobretudo, por estar colocando o Paraná numa posição de muito destaque nacional. E nosso tribunal não é à toa que é o tribunal mais bem avaliado dentre os tribunais de grande porte do Brasil. De modo que são ações como essas e de grande repercussão e que fazem do nosso tribunal ser esse tribunal reconhecido, inclusive, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, conte sempre com o nosso apoio, da cúpula, e eu tenho certeza que do órgão especial igualmente. Essas ações são muito importantes. Nós precisamos realmente enfrentar essa questão da violência familiar e contra a mulher com ações efetivas para que a gente tenha uma sociedade com muito mais respeito e com muito mais dignidade a todos e todas. Então, receba os nossos cumprimentos, bom trabalho ao longo dessa semana e depois estaremos juntos em outras oportunidades para que seja prestado, então, um relatório ao final de sua gestão do quanto foi realizado. E eu sei que foi muito. Conte sempre conosco, meus parabéns. Eu que agradeço as palavras de todos. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Bem, quero também saudar a presença do Dr. Rodrigo Chemin Guimarães, nosso procurador de Justiça. Sempre uma honra recebê-lo. Assim como os senhores advogados e advogados que se fazem presentes. Dando início aos trabalhos, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Todos de acordo? Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Teremos feitos adiados, parece que o número... Só um minutinho de um adiamento. Anuncio o adiamento dos feitos 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta, respectivamente. Reclamação civil 29.709,59/2023, 816.0. A reclamação civil 33.362,69/2023, 816.0. A reclamação civil 47.563,66/2023, 816.0. A reclamação civil 48.512,90/2023, 816.0. A reclamação civil 49.139,94/2023, 816.0. Em razão da manutenção de vista do eminente desembargador Domingos Tadeu Ribeiro da Fonseca. Também anuncio o adiamento dos feitos 8 e 9 da pauta, o mandado de segurança 28.012/3/2023, 816.0 e o agravo interno 73.922,53/2023, 816.0, em razão de pedido da parte.
e com o que concorda o eminente relator, que é o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. Então, esses são os anúncios. Senhor presidente, Quem? Jorge Vargas, eu também estarei mantendo vista do número 2, e por isso fica adiado o número 2. Segue adiado, então, o feito de número 2, com vistas do eminente desembargador Jorge Vargas. Em continuação de julgamento, anuncio o feito número 1 da pauta. Contudo, este feito corre em segredo de justiça e eu peço àqueles advogados ou partes que nos acompanham hoje na sessão de julgamento para que gentilmente se retirem do recinto a fim de que o julgamento possa acontecer. Também suspenderemos a transmissão pelo YouTube. Então, em continuação do julgamento, anuncio o feito número 10 da pauta. Trata-se de agravo interno, 8.288, 98, 2023, 816.4, em que figura como agravante Inor Silva dos Santos Balsanelli e como agravado o Estado do Paraná. É relatora do feito a eminente desembargadora Joeci Machado Camargo, que proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo. Pediu visto o eminente desembargador Rogério Edson, a quem está em condições de proferir seu voto. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Pedi vista porque me chamou a atenção alguns aspectos dos memoriais trazidos pelos advogados e também a despeito dos judiciosos argumentos apresentados nas divergências. Eu inclino-me a reconhecer a rigidez dessa decisão do não conhecimento do agravo interno da ilustre desembargadora Joeci. Porque, uma vez inadmitido o recurso especial, com base em verbete sumular e em entendimento não vinculante, para mim não resta dúvida alguma a quanto ao mecanismo processualmente adequado para externar isso aqui. Então, uma vez evidenciada a inadequação aqui da via eleita e inadmitido o RESP, proceder à remessa desse processo, desses autos aqui, ao órgão fracionário, quer me parecer que implica atribuir a típica eficácia jurídica ao apelo, outrora rejeitado, que evidentemente não se justifica. Além disso, também, tampouco entendo ser necessária a realização de um juízo de admissibilidade complementar pela primeira vice. Embora aqui se tenha argumentado que as súmulas de jurisprudência invocadas para inadmitir o RESP tenham sido superadas pelo 1025 do CPP, não é essa a conclusão que parece prevalecer no âmbito das Cortes Superiores. Tanto o STJ quanto o STF, eles mantêm esse entendimento aqui de que o artigo 1025 do CPP não tornou inaplicáveis as súmulas 211 nem a 282, tampouco a 356. De mais a mais, ainda podemos somar a esses argumentos aqui o fato de que agravo em recurso especial, que será objeto de análise pela Corte Superior, ainda vai ser analisado. Então, ainda há essa possibilidade aqui disso ser revisto. A nossa primeira vice-presidência, além da desembargadora Joeci, anteriormente em duas gestões, desembargadora Joeci, gestão do desembargador Panzo e gestão do desembargador Wellington, tinham esse mesmo entendimento. Inclusive, numa dessas decisões, no inteiro teor, no acórdão, e na fundamentação do acórdão, fica muito claro que a decisão que negou o seguimento ao RESP teve outro fundamento, inciso 5º do 1030, qual seja, enunciados sumulares, portanto, o recurso cabível contra ela era o de agravo ao Tribunal Superior destinatário do recurso nobre, artigo 1030, parágrafo 1º, combinado com 1042. Portanto, com todas as vênias, eu acompanho a relatora e voto pelo conhecimento e não provimento do recurso. Vossa Excelência acompanha a relatora, então. Acompanha a relatora, senhor presidente. Em discussão? Indago se tem alguma divergência.
Não havendo divergência, é o resultado que resta proclamado a unanimidade. A Corte... desculpe. A do senador Cunha já divergiu? Não tem declaração do voto dele aqui, presidente. Conhecimento e parcial provimento. Hã? Nós não temos voto. Ele deve ter, né? Mas ele não está presente hoje aqui para sustentar. Então, ele não declarou. Não antecipou o voto. Ele não antecipou o voto também. Talvez tenha feito alguma menção. Ele provavelmente deve ter encaminhado alguma proposta, mas não está presente. Não consta da papeleta. Então, é o resultado que resta proclamado a unanimidade por esta Corte. Nós temos voto da eminente relatora. Com sustentação oral no anúncio feito número 12. Trata-se de ação rescisória 6.356, 68, 2015, 8.16.0, de autoria do desembargador Marcos Vinícius Lacerda Costa, em que figura como autor José Bispo Damasceno e como passivo o Paulo Passivo, o Estado do Paraná. A inscrição para sustentação oral. Pelo Estado do Paraná, a doutora Isabela Cristine Martins Ramos. A quem consulto se dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor presidente. Então, Vossa Senhoria tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores desembargadores deste órgão especial, excelentíssimo senhor doutor procurador de justiça, ilustres servidores desta casa, só um minutinho, só um segundinho. Pois não, excelência. Eu gostaria só de consultar o eminente relator se há necessidade da sustentação. Não, senhor presidente. Então, parece que o voto do eminente relator vai exatamente ao encontro da pretensão que Vossa Senhoria pretendia se manifestar. Pois não, excelência. Então, abro mão da sustentação oral. A outra parte está presente? Não está presente, não nos acompanha também, não se inscreveu para a sustentação. Então, tendo em vista essa especial situação, tenho a honra de passar a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Vou conduzir o julgamento pela ementa, senhor presidente. Se trata de ação rescisória, pretensão de desconstituir acórdão deste colendo órgão especial em mandado de segurança, que considerou que o autor, então titular de serventia do foro judicial, era o ocupante de cargo público de provimento efetivo, sendo legal a imposição de sua aposentadoria compulsória, na forma do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Erro de fato, não ocorrência. Existência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o fato a respeito do qual o autor alega a ocorrência de erro. A ação rescisória não se presta à correção de injustiças. Ofensa manifesta à norma jurídica não verificada. Interpretação conferida aos dispositivos supostamente violados, que era controvertida à época em que foi proferida a decisão rescindenda. Incidência da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, diretriz interpretativa adotada pelo acórdão julgado, em conformidade com o entendimento até então dominante no órgão especial. Ulterior modificação da jurisprudência inapta a desconstituir a coisa julgada. Meu voto é pela improcedência do pedido, senhor presidente. Anotei o voto de Vossa Excelência pela improcedência da ação. Em discussão? Indago-se alguma divergência? Não havendo divergência, o resultado que está proclamado a unanimidade por esta Corte de Justiça. Obrigada, excelências. Uma boa tarde de trabalho. Muito boa tarde. Com sustentação oral, anuncio o feito número 13 da pauta. Trata-se do agravo interno 60.651.74/2023, 816.0, de minha relatoria, em que figura como agravante Merck S.A. e como agravado do Estado do Paraná. A inscrição para a sustentação oral. Pelo agravante, doutor Henrique da Silva Silveira. A quem consulto se dispensa a leitura do relatório. Doutor Henrique, nos ouve? Boa tarde, excelência. Ouço sim. Nós também o ouvimos em alto e bom som. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental.
Muito obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. O caso é um agravo interno, interposto em face de uma decisão que estendeu os efeitos da suspensão de liminar também para o caso individual da agravante aqui em questão. Apenas fazendo um contexto do caso, acho importante, o processo individual da agravante é um mandado de segurança que trata sobre aquela discussão de quando pode ser exigido o ICMS de FAO, após a edição da Lei Complementar 190 em 2022. Aquela discussão que está, inclusive, no STF, está sendo tratado sobre quando o DIFAL poderá ser exigido, se a partir de 2022 ou se a partir de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade. No mandado de segurança da agravante, foi concedida, não só liminar, mas também confirmada a concessão da segurança para declarar o direito da agravante de não submeter a exigência do semestre de FAO durante o ano calendário de 2022, mas apenas após 2023. Mesmo assim, como comprovado no mandado de segurança e observado pelo magistrado de primeiro grau, a agravante ela juntou depósitos judiciais dos valores de discussão durante todo o ano de 2022. Não, assim, também demonstrando boa-fé e para garantir ainda mais a suspensão da exigibilidade, já que, pelo artigo 152, segundo CTN, o depósito ele suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário. De modo, como agravante, ela pensa ter sido equivocadamente, o processo dela também foi incluído na extensão dos efeitos da suspensão de suspensão número 00153590322 8.16.0000 desse tribunal. Então, a concessão de segurança, a concessão da liminar e o reconhecimento da suspensão da exigibilidade pelo depósito judicial da agravante, ela foi tornada sem efeito no momento em que, por uma decisão monocrática, o processo dela também foi incluído nesse processo de suspensão de liminar. Então, ao longo do agravo interno, nós demonstramos que a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, um instituto trazido no ordenamento jurídico brasileiro, ele pode perfeitamente coexistir com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário da agravante, no caso, que é reforçado não é um pedido liminar qualquer fundado no periculum in mora e no fumus boni iuris, por exemplo. É uma suspensão da exigibilidade que decorre justamente do depósito judicial. Então, agora a agravante ela se vê numa situação totalmente inusitada, que o juiz de primeiro grau concedeu a segurança e reconheceu a suspensão da exigibilidade, também atenção ao depósito judicial, e apesar de ela ter depositado, e comprovadamente depositado, os valores de discussão, ela, nesse momento, ela se encontra com esses créditos, com a exigibilidade não suspensa. Então, ainda que ela tenha depositado, e não exista nenhuma ameaça de lesão à ordem do Estado ou qualquer possibilidade de não pagamento, já que o valor já está depositado, ainda assim a agravante ela se vê com esse débito em aberto, que poderia prejudicar em muito as suas atividades, como uma empresa que comercializa medicamentos e que tem atividades em todo o território nacional, também no estado do Paraná. Então, que a agravante ela pleiteia e reforça neste momento é que ela seja, digamos, excluída dos efeitos dessa suspensão de liminar e que sejam mantidos os efeitos da concessão de segurança e reconhecido a suspensão da atividade do seu discutidos no mandado de segurança individual. É apenas isso, Excelências. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço a Vossa Excelência a concisão e a acuidade de sua sustentação oral. Todavia, mantenho o meu voto e vou pela ementa em função de que se trata de uma matéria já batida e conhecida desta Corte. Decisão monocrática proferida
em aditamento de suspensão de liminar, deferimento do pedido de efeito suspensivo à sentença do juiz de origem, que suspendeu e impediu a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de FAO, durante o exercício financeiro de 2022. Demonstração em juízo prévio não exauriente do preenchimento dos requisitos das leis 8.437, 92 e 12.016, 2009, cumulados com os artigos 313 e 314 do nosso regimento interno. Inexistência de óbice ao depósito judicial para fim de suspensão da inexigibilidade do tributo, ressalvado eventual devolução, levantamento, cuja análise de regularidade compete ao juiz de origem, decisão mantida. Ressaltou-se, inclusive, na decisão inicial, que eventual determinação de devolução de valores acarreta em grave lesão à ordem e economias públicas, pois o crédito não mais estaria à disposição do Estado. E, nesse sentido, observa-se que a agravante opôs embargos de declaração na origem, pendentes de análise, em que efetivamente pleiteia o levantamento dos depósitos judiciais, hipótese em que a suspensão de liminar combatida deve continuar produzindo seus efeitos. Em razão do que, com todas as vênias, eu proponho, em voto, manter a referida decisão. E, portanto, conheço e nego o provimento ao agravo interno. É como voto. Em discussão, indago-se alguma divergência? Não havendo divergência, o Estado de Goiás está proclamado unanimidade por esta Corte. Muito obrigado, eminente advogado. Em seguida, anuncio o feito do 11 da pauta, trata-se de ação penal 46.632.68/2028-16-0, de relatoria do eminente desembargador Domingos Tadeu Ribeiro da Fonseca, em que figura como autor Cir Carvalho e como réu Ricardo Arruda Nunes. Consulto, não há pedido de acompanhamento, consulto o eminente desembargador Tadeu Ribeiro da Fonseca se está em condições de proferir seu voto. Perfeitamente, senhor presidente. Senhor presidente, a matéria aqui é a seguinte: trata-se de questão de ordem pública, alude à competência, novamente traz a consideração desse colegiado, matéria que respeita a prerrogativa de foro, prerrogativa especial de foro em decorrência da função pública exercida pelo agente. É uma ação penal privada. O querelante imputa ao querelado crimes contra a honra, designadamente calúnia, injúria e difamação. O venerando acórdão que recebeu a queixa delimitou as condutas, porque havia duplicidade, a imputação recaía sobre os mesmos fatos no que dizia respeito à calúnia e à difamação. E, portanto, senhor presidente, aqui o que eu faço? Prerrogativa de função, claro, privilégio é uma questão pessoal particular que não tem mais lugar sob a égide de uma Constituição republicana, portanto, somos todos iguais perante a lei, o que excepciona aqueles que detêm essa prerrogativa de foro especial. Isso acontece para que tenhamos, aqueles que detêm essa prerrogativa tenham liberdade para agir sem ser frequentemente acossados por demandas daqueles contra os quais, ou aqueles aos quais se virem eventualmente preteridos, incomodados, enfim, com a atuação do agente público. Recentemente, aliás, a prerrogativa, portanto, é da função, é do cargo, não do agente público que exerce o cargo, tanto quando o agente se reforma, aposenta ou se exonera do cargo, ele perde esta prerrogativa. Recentemente, num acórdão, não tão recentemente, na verdade, numa questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Barroso, o relator, entendeu o seguinte: não possui natureza propter officium a conduta do agente público posta em prática sem relação direta com o cargo exercido ou alusiva às respectivas funções desempenhadas. Corresponde, portanto, a desvio de finalidade, de modo que não se lhe aplica o foro especial por prerrogativa de função. O ministro Barroso ele delimitou a questão e entendeu o seguinte, que só se aplica se a conduta inquinada decorra de excesso ou de abuso, não de desvio de finalidade. O caso em julgamento aqui deu-se da seguinte forma: o querelante preside uma ONG que denuncia excessos, enfim, de parte parlamentares. Para ser muito sucinto e, se necessário for, eu leio todo o teor do voto, mas, enfim, rapidamente, em linhas gerais, é isso. Ele preside essa ONG,
que se dedica a acompanhar e noticiar aquilo que repute, no âmbito daquela ONG, sejam desvios de função de agentes públicos, designadamente parlamentares e deputados estaduais aqui. No curso dessas atividades, culminou propondo uma ação civil pública contra o querelado, que é o deputado Ricardo Arruda. O Ricardo Arruda, em tese, do quanto consta, com ânimo de retaliação, instaurou no âmbito da Assembleia Legislativa uma CPI, denominada CPI das ONGs. Essa conduta, que efetivamente corresponde a um excesso, uma abusividade do poder do munus dele como deputado estadual, teve cobro, teve resposta, aqui nesse órgão especial, através do mandato de segurança, cujo relator era o desembargador Sigurd, e que obstou a prossecução de todos os atos e subsequentes termos dessa comissão parlamentar de inquérito. Esse é o abuso de poder que se imputa ao querelado. Mas não é esse o objeto da queixa, propriamente dito. A látere, em paralelo, dissociado desta conduta, o deputado aqui fez uso de uma tribuna, que não a tribuna da Assembleia, mas de uma rede social do Facebook, para aí sim assacar aquilo que o querelante reputa sejam imprecações contra a sua honra, subjetivo à sua reputação social. Eu não vi aqui, senhor presidente, desta forma, à luz dessa diretriz, dessa questão de ordem, de cujo relator foi o eminente ministro Luiz Barroso, eu não vi aqui houvesse, neste momento designado, neste recorte histórico, porque se houve abuso, o abuso teve resposta com o mandato de segurança que trancou a CPI. A partir de então, nesse segundo momento, em que ele vai para o Facebook, que é uma rede privada, tem um perfil particular, e ali comete o que o querelante reputa crime contra a honra, e que será confirmado ou não, naturalmente ao cabo da instrução, né, quando da sentença, quando trânsito em julgado, eu não vi aqui o exercício funcional que permita ao deputado, nesse caso, essa prerrogativa, esse foro especial, porque dissociada da função do próprio cargo por ele exercido. Então, eu à luz desta questão de ordem da ação penal 937, e entendendo que essa publicação no Facebook, que não corresponde à atuação dele como deputado ou da tribuna, eu entendi que isso não alberga ao querelado essa prerrogativa funcional e que, portanto, ele deve responder essa ação penal perante o juiz singular, sendo feito distribuído a uma das varas criminais da capital do Estado. É só para a guisa de nota, esse mesmo querelado responde a outras ações penais aí públicas por infrações catalogadas talvez mais gravemente perante esse órgão especial. Aqui é uma queixa que decorre de uma desinteligência entre ele e o querelante, de condutas que foram praticadas, portanto, no âmbito de uma publicação de Facebook, que em nada corresponde, a meu juízo, à função pública por exercida no mandato de deputado estadual. Fico à disposição, leio a emenda, leio o resultado, se precisar de mais algum esclarecimento, mas é assim que voto, senhor presidente. Obrigado. Anotei o voto de Vossa Excelência pela procedência da questão de ordem, com declinação de competência de julgamento presente ao primeiro grau de jurisdição, ser remetido a uma das varas criminais de Curitiba. Está em discussão o voto do eminente relator. Senhor presidente. Quem? Sou eu, Rogério Canaiama. Desembargador Canaiama. Se o quórum não se opuser, vou pedir vista. Perfeitamente. Indago se alguém pretende antecipar voto. Não havendo quem queira antecipar seu voto, está suspenso o julgamento depois de pedido de vista do eminente desembargador Rogério Canaiama. Anuncio os acompanhamentos nos processos de relatoria da excelentíssima desembargadora Joeci Machado Camargo, digníssima primeira vice-presidente, chamando a julgamento os feitos 14, 15 e 16. O 14 é o agravo interno crime 5.106, 73, 2023, 8, 16, 79. O 15 é o agravo interno 94.754, 10, 2023, 8, 16, 0. E o 16 é o embargos de declaração criminal 285 mil,
28.565, 57, 2023, 8:16, 30. Inscritos para acompanhar o julgamento, os doutores Bruno Augusto Gonçalves Viana e doutor Paulo Guilherme de Mendonça Lopes. Senhor presidente, por gentileza, José Maurício. Só para comunicar que, em relação ao número 16, eu já averbei lá atrás a minha suspeição por foro íntimo. Muito bem. Está anotado, então. Vossa Excelência está fora do julgamento do número 16. E, portanto, tenho a honra de passar a palavra à relatora, desembargador Juicy Machado Camargo, para julgamento em bloco desses feitos. Obrigada, senhor presidente. Ao número 14, a decisão fica como agravo interno conhecido e não provido. O número 15, agravo interno conhecido e não provido com aplicação de multa. E o número 16, embargos de declaração rejeitados. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, os votos da eminente relatora. Indago-se alguma divergência. Não havendo divergência, são os resultados proclamados, conforme votos da eminente relatora. Pauta vencida. Indago se existe algum feito fora de pauta. Não havendo, agradeço a presença de todos e todas, desejando-lhes um excelente dia e uma excelente semana. Uma boa tarde a todos.